Eu vim aqui hoje para fazer a segunda aula de croquis. Eu vou fazer uma explicação primeiro de compositiva. Aquela eu fiz uma explicação somente de paisagem, então não tinha tanta preocupação com essa composição que eu vou falar agora. E vou fazer ela com... A composição ela não usa somente para um tema que eu vou usar, que hoje serão flores, vasos de flores, natureza morta. Mas ela é usada para tudo, tanto figura humana, qualquer outro tipo de pintura também é feita com a mesma marcação. Para os que pegaram as primeiras aulas, lembrar que eu sempre uso, né, as 3 figuras geométricas, que é quadrado, triângulo e retângulo. Eu fiz pequenininho, quem quiser ver, na primeira aula de desenho eu estou falando sobre elas. A marcação básica de uma natureza morta ou de uma figura humana clássica, ela usa sempre um triângulo. Então, ó, a minha, como eu falei, é um croquis. Então, eu não estou preocupado em fazer um lançamento com muito detalhe. Então, aqui eu faço um triângulo e faço a disposição do que eu quero aqui dentro. Vou começar pela explicação de uma natureza morta. Essa aqui é bem clássica, eu fiz um retângulo, dividi ao meio. Aqui ao lado eu posso colocar um triângulo em diagonal. E aqui eu posso fazer um quadrado. Esse triângulo eu vou descer linhas pela lateral e vou fazer uma linha paralela aqui embaixo. Então aqui eu já tenho a utilização, digamos que isso aqui fosse a minha tela, ou meu papel, o suporte que você estiver usando. Então eu já tenho ele bem distribuído. Então eu já tenho uma base. O croquis é basicamente isso, é uma base. Eu já fiz o lançamento do meu desenho. Aqui eu vou fazer a linha de base da minha mesa. E aqui, um pouco abaixo da linha do triângulo, eu vou fazer a lateral da minha mesa. Vou fazer uma marcação aqui só para vocês entenderem. Para quem já tem o costume de desenhar, isso aqui já está o suficiente para você começar a pintar. Porque você já sabe o que vai aonde. Para quem não está acostumado, começa a fazer o lançamento dos objetos. Então, essa marcação aqui que eu estou fazendo, que é um triângulo com a parte de baixo, ele pode ser um pedaço de queijo, pode ser um pedaço de torta, pode ser uma série de coisas. Vou deixar como um pedaço de torta. Embaixo dele eu continuo, faço um retângulo para fazer, ó, um oval. Por que eu faço o retângulo? Para ele me dar a ideia exata que ele está entrando e saindo ali. Então ele já vira um pratinho para minha torta. Aqui no canto, como eu fiz a torta, eu vou fazer um café. Então eu vou fazer uma caneca, eu vou adicionar a figura geométrica triangular aqui novamente. Então eu tenho, ó, mesmo sistema que eu fiz aqui do oval, eu uso aqui, ó, na boca, para a boca da caneca, e uma linha paralela para a parte de baixo da minha caneca. A alça eu faço uma interrogação, aqui no caso vai estar ao contrário, mas é uma interrogação. Então eu já tenho o lançamento. Eu já tinha isso em cabeça, já tinha isso na ideia de fazer. Aqui poderia ser uma garrafa. Eu vou fazer o mesmo desenho usando as mesmas figuras em forma diferente. Aqui, ó, eu lanço um triângulo. Observa que eu deixei um espaço. Então aqui, ó, com essa linha eu fecho o triângulo. Na parte inferior aqui eu uso um retângulo. Então aqui eu tenho o bule. Ó, se eu deixar ele mais largo para baixo, eu peço que você desenhe sobre o desenho que você está fazendo. Faz por cima. Depois você apaga. Essa distância aqui eu pego, ó, dedo na linha, ponta do lápis. Mesma coisa, deu em cima da borda da alça. E eu vou fazer a largura aqui de novo. Então ele vai ficar paralelo. E aqui embaixo eu faço a curvatura. Mesma eu fiz aqui no canto. A borda da minha alça aqui, ela vai ser uma linha reta até a frente. Aqui eu já disse que vai ser uma alça, né? Então é só eu fazer a largura da alça. Se ela for chata, é só eu cortar em diagonal para dentro e terminar a borda.
Vou dar um zoom aqui, porque está ficando pequeno, então eu quero que vocês observem o detalhe. Aqui, como eu disse, vai ser a boca, né? A boca do bule. E aqui eu vou fazer a curvatura para baixo e uma outra para cima. Ela sobe até o centro e desce após o centro. Aqui eu continuo essa linha central para cima e faço um triângulo sem ponta agora, né? Vai ser um triângulo. Posso até fazer a ponta, mas não tem necessidade. Então agora eu tenho uma natureza morta avançada. Desculpa, aqui vai ser um café da manhã. É porque é a mesma base para a natureza morta. Eu vou usar a mesma base aqui ao lado para vocês observarem que é a mesma marcação. Vou puxar aqui a folha para o lado. Aqui, essas linhas contínuas eu não deixo. Então o que eu sempre faço? Eu coloco um pano e aí eu quebro a linha contínua. Tá ok? Então eu tenho um paninho de mesa e eu consigo visualizar melhor. Agora eu vou vir apagando tudo que está na frente dos objetos de primeiro plano e a linha da marcação. Então você já consegue observar. Isso quer dizer que em 5 minutinhos eu fiz o lançamento de uma obra que eu posso começar a pintar, colorir, fazer aquarela, enfim, depende. Observe que quando eu apago, o bule automaticamente vai para o fundo. Ele vai ficar na posição que eu desejo agora, que é atrás dos outros objetos. Eu peço para desenhar sempre e depois apagar, porque se você chegar até aqui, fizer a curva, terminar aqui, às vezes não bate, não dá a impressão que está indo até o final corretamente. Então, faz assim, que eu acho que vai ser um resultado mais interessante. Então aqui, ó, eu quebro, eu não gosto de linhas contínuas ininterruptas no meu desenho. Isso é uma outra aula. Agora eu vou fazer com a mesma marcação, como eu comentei. Então eu vou fazer outro retângulo aqui para minha nova obra. Continuar a linha aqui como base. Então eu tenho um espaço maior. Na última aula de croquis eu comentei sobre isso. Sempre um espaço maior em cima ou embaixo, e depende do tipo de desenho que você vai fazer. Vou usar novamente o triângulo, agora eu vou alterar o formato do triângulo. Vou fazer ele mais reto aqui e mais inclinado para lá. De novo, vou usar um retângulo como base. Vou usar aqui novamente o retângulo. Só uma linha reta embaixo. Como eu comentei que eu usar basicamente as figuras do lado de cá, vou acabar não usando o quadrado, mas aqui eu vou usar o triângulo com as linhas para baixo. E vou usar o retângulo embaixo de novo do triângulo com ângulos. Aqui o que eu faço? Aqui eu não fiz uma divisão na borda, na parte superior. A divisão dessa vez vai ser diferente. Ela vai ser um pouco acima do centro. E eu vou fazer a divisão central novamente. Agora eu vou fazer, ó, uma curva para um lado e uma curva para o outro. Estou usando só a borda. E aqui embaixo eu acentuo essa curva. Aqui eu vou marcar um ponto. E eu vou fazer essa linha vir até esse ponto e essa vir até esse ponto. Vou fazer duas linhas paralelas. Uma aqui. Vou pegar de novo, dedo na linha, ponta do lápis, dedo na linha, marcação. Então eu tenho os espaços iguais. Duas linhas paralelas que sobem. O que vai ser isso? Vai ser um garrafão de vinho. Aqui eu faço a curvatura de novo ao contrário, ó. Até o centro desce, a partir do centro sobe. Então eu tenho aqueles garrafões antigos de vinho.
Aqui eu estou fazendo a curvatura de borda. E eu posso fazer ele com a ponta mais alta, se eu preferir, um gargalo mais largo, adicionar uma rolha. Aqui eu acabei colocando uma taça de champanhe, e já não acho que é interessante colocar como taça de champanhe. Então eu vou apagar, e até interessante que eu vou usar agora vai ser o quadrado que eu usei para fazer a caneca do outro lado. Então eu vou usar o quadrado, mas a base vai ser igual. A grande diferença é claro que isso aqui vai ser uma taça. Essa taça, ela vai ter do centro uma curvatura para cima e a partir novamente do centro essa curvatura ao contrário aqui, espelhada. Embaixo, assim como eu expliquei a boca aqui do pires, da caneca, eu vou fazer aqui. Então eu tenho minha taça. Ok? Então eu tenho a taça, o vinho aqui não vai ser a torta, eu acho que combina mais com vinho. Uma boa fatia de queijo. Aqui eu não vou explicar o pires, porque eu já tinha explicado do outro lado. E agora eu faço aquele esquema que eu falei de apagar tudo que está dentro do objeto da frente para aparecer com mais facilidade o desenho. Então aqui eu já tenho meu queijo, minha taça de vinho, meu garrafão de vinho dentro de um triângulo, que é uma formação clássica de desenho. Como eu disse, é somente croquis. Falei que ia fazer o vaso de flores, mas eu acabei explicando primeiro as naturezas mortas, ou no caso que nem bem natureza morta foram um café da manhã e um lanchinho aqui com vinho e queijo. Aqui eu vou fazer um jarro de flores. A marcação, propositalmente, eu fiz diferente. É um retângulo mais esticado. Vou tirar um pouco o zoom, porque ele está recortando parte do desenho. Agora dá para ver melhor. Então aqui, ó, a base é a mesma. Uma linha eu estou usando sempre abaixo do centro. Esse aqui está bem abaixo, quase 3 vezes, uns 2,5 vezes abaixo. E aqui eu vou fazer a mesma marcação. Poderia começar com um triângulo, mas dessa vez eu vou fazer uma marcação um pouco mais solta. Vou fazer, ó, um retângulo que eu não vou fechar. Então são duas linhas paralelas como se fosse um U. E aqui, ó, vou colocar as flores marcando com objetos diferentes. Pode ser retangular, pode ser quadrado, pode ser pentágono, pode ser um retângulo mais esticado. Você vai selecionar o tipo de objeto que vai ficar ali, o tipo de flor. E aqui eu já tenho a marcação básica dele. Vou fechar a parte superior porque eu ainda estou em dúvida se eu vou deixar à mostra ou não a borda do vaso. Então eu já tenho a marcação de uma borda de flores aqui, já tenho um vaso de flores, a composição já está feita. Posso colocar aqui novamente a borda da mesa, colocar um paninho. Posso cortar também com uma flor, acho que vou colocar uma flor aqui no chão. Aqui. Então, com as figuras geométricas, eu faço a marcação das flores. Então, eu já sei que aqui serão as flores, onde elas serão. Eu visualizo para ter uma noção melhor. Acho que está meio claro, vou até dar uma acendida aqui nas flores. Eu vou explicar como é que você trabalha com as figuras geométricas, transformando-as em flores. Alguns tipos de flor. Porque aí fica mais simples de você trabalhar. Você tendo noção do que essas figuras geométricas podem se transformar. Então aqui, ó, observação, o quanto eu utilizei. Isso aqui me orienta nisso, me auxilia nisso. Eu sei exatamente antes de começar a pintar se eu preciso trabalhar com mais ou menos espaço. Aqui eu faria na pintura um degradê mais escuro, clareando para cá. Por quê? Porque eu deixo o olhar da pessoa que está fazendo a leitura da sua obra, quem está visualizando sua obra, ele vai ficar focado dentro do triângulo que eu desejo. Eu posto muitas figuras geométricas, muitas pinturas, e vocês vão observar isso. Que as bordas eles escurecem
e deixam clarear próximo ao objeto, com o intuito de chamar mais atenção para lá. Seu olho normalmente segue para onde tem mais luz, então ele faz esse tipo de guia, ele guia seu olho. Ele vai orientar seu olho para onde ele quer que você quer que, para onde o artista quer que você olhe. Então aqui eu tenho 3 marcações básicas de natureza morta. Eu vou agora fazer uma aula de explicação de flor usando as figuras geométricas, tá ok? Então, farei aqui umas explicações de flores. São vários modelos, vários tipos, cada uma com um tipo de explicação diferente, mas algumas que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, eu vou fazer aqui as explicações e a maioria, pelo menos assim, que eu vejo que tem a melhor aceitação. Uma delas é orquídea. Todo mundo tem uma fascinação por orquídea, mas todos falam que ela é muito difícil de ser desenhada. Então, ó, uma primeira explicação são usando 2 triângulos. Um triângulo de cabeça para baixo. Como sabem, a orquídea ela tem 6 pétalas, então como o triângulo tem 3 pontas, você vai fazer 2 triângulos, um para cima, um para baixo. Então eu tenho a marcação básica aqui. Na parte central dela, né, mais ou menos central, pode ser um pouco mais para cima, pode ser um pouco mais para baixo, tudo depende do tipo de orquídea, já que são milhares. Eu faço uma letra U de cabeça para baixo e já divido essa letra U com uma letra V, sendo que esse V ele é curto de um lado e alongado de outro. Posso? Então, ó, ou um Y de cabeça para baixo, como eu digo sempre, é a critério de cada um que está desenhando. A parte aqui central, eu puxo uma linha e na parte inferior dessa linha eu faço novamente um V. Não tenho preocupação em ficar idêntico um lado e outro. Flor normalmente não tem esse design perfeito de milimétrico de um lado, de outro, um cantinho exato, não tem muito isso. E aqui eu venho descendo essa borda com linhas que não são perfeitinhas. Ó, de um lado, aqui eu vou até fazer o que eu falei. Vou alterar aqui só para ficar diferente. Ó, e aqui a mesma coisa. Então são bordas que são mais ou menos C, interrogação, S. Então você vem trabalhando com figuras diferentes, com marcações diferentes. Então, eu posso fazer do lado esquerdo um C virado para dentro, com uma diagonal para cá, e do lado direito, assim. Depois eu faço para dentro, dos dois lados. Vou apagar porque isso aqui não tem nada a ver com a minha flor, é só explicação. E aqui, ó. Então eu tenho a parte central da minha flor. Aqui eu tenho novamente a letra U, só que agora virada para cima e um pouco mais estreita. Aqui eu posso fazer uma bordinha saindo, ó. Entenderam agora porque que eu não toquei o U aqui nesse V inicial? Nem no Y? Bom, aí o critério de vocês. E agora eu vou fazer uma linha que parte daqui de cima, no caso serão 2, aliás, e elas vão abrir para esse meu primeiro triângulo. Novamente, não precisa ser milimétrico exato. Aqui eu faço de novo a letra V na borda dos dois lados, logo após o final do meu triângulo. Pode ser um mais curto que o outro? Claro que pode, acabei de falar que elas não são milimétricas. Aqui eu faço de novo essa borda gordinha para fora, afunilando para dentro. E aqui eu deixo um pouco mais liso. Ó. Liso, curvei para dentro. Liso, vou curvando em direção ao V novamente. Então aqui eu já tenho a parte enrugada da minha orquídea. E agora eu vou fazer as linhas finas dela, do centro para a ponta do triângulo. De novo aqui, ó. E de novo para cima. Agora é só eu fechar.
E aqui eu posso fazer um cabinho. Então eu tenho um lançamento rápido aqui de novo. Em 5 minutos eu fiz o detalhamento de uma orquídea. Serve para fazer aquela composição que a gente tinha feito da última vez aqui do jarro. Posso colocar uma orquídea em algum local aqui dentro, não tem problema nenhum. E como eu disse, faria 2 explicações sobre orquídea. Essa eu não vou fazer o desenho até o final, porque eu acho que já vai ficar bem óbvio. Uma linha central e 6 linhas que saem dele. Uma para baixo, uma para cima, uma diagonal, a outra também. Que aqui já dá para ver exatamente o que ela é. Eu faço somente as linhas centrais e vou trabalhando de novo a orquídea, de acordo com o que a gente estava conversando ali, sobre como se faz uma orquídea usando um croquis rápido. Essa eu vou ser meio mais rápido porque a explicação está aqui do lado. Então tá aqui uma orquídea croquis, essa feita em 2 minutos. Só para vocês entenderem, a marcação dela está aqui na lateral, então eu não vou ficar explicando. Quando alguém tem mais dificuldade ou menos dificuldade com alguma técnica, eu vou explicar de 2 maneiras. Agora eu vou explicar uma margarida, que é uma flor muito comum, flor do campo, cada um chama ela de um jeito. A marcação dela é feita com ou retângulos ou círculos, aí depende muito da pessoa. Tem pessoa que gosta de fazer com, retângulos ou quadrados, tem gente que gosta de fazer com mais quadradinha ou mais redondinha, depende muito do gosto do freguês, né? Eu tô com uma alergia, eu peço desculpa que está fungando aqui no meio da aula. Aí aqui, ó. Fiz a marcação, 2 retângulos, e vou fazer lateral, como eu comentei, 2 quadrados. Para que me serve essa figura? Na explicação do vaso, eu comentei que eu faço a marcação ou com retângulo ou com quadrado. Um retângulo, normalmente eu faço as flores de lado ou botões. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma curvatura em volta do retângulo. Então eu tenho um oval. Na parte interna eu vou descentralizar um pouco, mas eu tenho um oval. Essa centralização foi proposital, tá? Então aqui, ó. Linhas curvadas vão sair dessa parte central. E ao centro, divisão de cada uma também. Não estou medindo, não estou preocupado que fique milimétrico. Agora o que eu faço? Eu faço um grande U ao contrário, em volta dessa linha que eu marquei. Por que eu não fiz um monte de linha? Porque depende de como você está desenhando. Observa que essa aqui eu estou deixando mais larga, as da frente, porque essas são as que estão na frente, como eu disse, e normalmente o que está na frente fica um pouco mais destacado. E as de trás eu vou dar uma funilada. Isso vai dar uma impressão que aqui, é óbvio, é frente, e lá atrás, por ser menor, vai ser a parte do fundo. Ó. Observa que a linha não é reta, ela é curvada. Ah, ficou com poucas flores. Desculpa, com poucas pétalas. A ideia inicial é exatamente fazer isso assim e depois colocar adicionando pétalas. Então, ó. Entre uma e outra, eu faço a adesão de uma linha. Não esqueçam que as daqui da frente são maiores ou mais largas do que a do fundo.
Então aqui eu tenho o lançamento de uma flor. Quando eu começo aqui a tirar as linhas, a fazer a limpeza do desenho, eu começo a ter essa visão mais limpa do desenho e a flor surge com mais facilidade. Observa que eu não estou tirando a linha central, porque as pétalas muitas vezes têm uma linha um pouco mais escura nessa parte central. E agora eu vou só retocar aqui, porque eu acabei apagando, né? Aí uma das coisas que eu tenho ouvido muito o pessoal comentar é assim: professor, pô, mas você faz isso há muitos anos, então você tem a prática de fazer. Então me faz um favor, gente. Copia isso aqui 10 vezes. A 10ª vai estar no automático. Você vai estar fazendo com uma clareza muito mais fácil, muito limpa, muito rápida. Aqui a base é a mesma. Eu não fiz um oval por fora e um oval por dentro. Então eu quero a mesma coisa. Eu quero a grande diferença, que como é uma figura quadrada agora, é um círculo e um círculo. Entenderam? Então a marcação aqui é basicamente essa, do círculo. Então, com esses dois círculos, eu já tenho uma facilidade melhor de desenhar, assim como eu fiz aqui. A grande diferença é que eu tenho... ela vai estar de frente. Aí como é que eu faço aqui a marcação inicial? Como eu fiz um quadrado de início, né, assim como lá foi um oval, eu não vou fazer uma linha reta aqui e outra aqui, porque senão o desenho parece que ele fica muito rígido. Então eu vou começar usando a borda do quadrado para fazer as linhas. Então eu tenho 4 linhas aqui logo de início, óbvio, né, são as linhas do quadrado, e eu vou fazendo a divisão central. Eu não gosto de fazer linha reta, uma coisa que eu comentei agora, fazendo aquele ali, porque senão a flor fica muito dura, ela não tem movimento. Então eu vou fazer aqui duas. Para não usar a linha central, eu vou usar uma divisão de 2 espaços. Então eu tenho mais ou menos os espaços aqui demarcados, ó. Gente, não se preocupa em ficar milimétrico, eu canso de falar isso, porque muita gente deixa de fazer porque não vai ficar exatamente como que eu fiz. Se eu repetir essa flor, também não vai ficar igual. Diferente dessa aqui, que eu tinha a borda mais larga desse lado, as pétalas mais largas desse lado, o lado de cá não. Elas têm que ser o mais próximo possível. Também não é para medir. Então aqui, ó, uma maneira que você também pode fazer é em cada ponta delas, ó, fazer uma letra U e depois fechar. Olha a minha preocupação com milimetria. Nenhuma delas está igual. Então, ó, de novo, não vou apagar as linhas centrais, isso eu comentei antes. Aqui eu fiz uma borda muito escura em volta, tá? Mas eu vou pedir para vocês fazerem bem clarinho, que aqui, é claro, eu quero que vocês enxerguem, né? Não adianta eu fazer clarinho para eu apagar e ficar bonitinho e ninguém entender a explicação. Então aqui, ó. Olha o espaço que ficou aqui, ó. O que eu vou fazer? Óbvio, vou adicionar. Onde tem muito espaço, vou adicionar aqui uma pétala. Entenderam? Então, tenho de novo aqui em 2, 3 minutinhos que sejam, uma marcação de uma outra flor, diferente da orquídea,
e diferente em posicionamento uma da outra. Como eu comentei, o retângulo que eu coloquei lá, eu vou fazer aqui logo, não vou fazer em outra folha, porque é tão pequenininho. Vou só apagar aqui para dar uma mostragem melhor. Então aqui, o botão, uma letra U, sempre uso muito essa figura. Se vocês observarem, já tem aqui um formato de um botão. E aqui em cima eu posso adicionar só o cabinho do botão. Ah, minha flor é arredondada, eu quero uma bordinha fechada, ou é um botão de rosa, olha só a diferença. E aqui eu vou ter as linhas verdes do botão de rosa. Então, o mais simples possível, o botão sempre é simples, nada muito detalhado. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido aqui a marcação de croquis, mais simples de flores. Eu vou fazer mais aulas de croquis, porque eu quero que vocês tentem fazer e me enviem. Porque, como eu sei que vocês não estão com o professor do lado, eu prefiro que vocês tentem fazer o melhor possível, tá ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.